A ideia desse curso é a gente falar sobre 7 marcas dos seguidores de Cristo. E eu queria começar pelo fato de que nós estamos no começo do ano. Quando começa agora, primeiro momento que nós temos, e a gente acabou de viver um período de Réveillon, certo? Essa foto foi tirada do posto, aqui ao lado, durante as comemorações de Ano Novo. Essa ideia de Ano Novo, essa ideia de você começar o ano com um feriado, essa palavra Réveillon, isso significa um despertar, trazer de volta, reviver. Interessante, não significa um recomeço, mas significa um despertar. É a ideia de você usar o início do ano, de você usar essa marca que a gente tem, que na verdade a princípio é uma noite como outra qualquer, mas é uma noite que nós usamos como marca, como parâmetro, como um momento que você estabelece para falar: a partir daqui começou um novo ano. E aí os mais pessimistas diriam que não muda nada, o ano começa, mas é a mesma coisa de antes, é a mesma vida, são os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Mas os mais otimistas e realistas também vão concordar que é uma data importante para você definir alguns novos parâmetros na sua vida, algumas novas escolhas, algumas novas decisões. Mas se você pensar bem naquilo que a gente normalmente pensa a respeito de começo de ano, seja você daquelas pessoas da listinha que senta e faz ali as suas resoluções no começo de ano. Alguém aqui é da listinha ou não? Poucos, né? Eu sou, gente. Eu guardo ao longo do ano, que é para passar vergonha ao longo do ano vendo, mas ajuda. Mas seja você desses mais otimistas, ou seja você daqueles não tão otimistas assim, daqueles que falam: bom, não vou fazer listinha nem nada assim, mas você coloca expectativas no ano novo. Você decide começar um novo curso, você decide começar um novo hábito, você decide parar velhos hábitos, você decide algumas coisas. E se você observar bem, a maioria das nossas decisões no começo de ano, elas não têm a ver tanto com algo novo que nós vamos começar, mas com uma nova tentativa para coisas antigas que a gente não conseguiu fazer ainda. Então, você volta a despertar certos planos, você volta a despertar alguns sonhos, algumas intenções que você já tentou, que ao longo dos últimos anos você buscou fazer, você não conseguiu, mas você fala: esse ano vai. Então o Réveillon serve como um novo começo, serve como um despertar, serve como uma oportunidade para você pegar aqueles sonhos que estavam guardados lá no fundo do baú e você trazer eles à tona e falar: agora vai, agora eu emagreço, agora eu engordo, agora eu entro em forma, agora no próximo verão vai ser diferente, agora eu leio a Bíblia ao longo desse ano. Ou seja, é a sua chance, é a sua expectativa de recomeçar algumas coisas que já estavam meio adormecidas no fundo do baú, ok? O que a gente quer dizer quando a gente fala com marcas? Eu queria que você olhasse bem para a foto desse leão, porque provavelmente ele não é o leão mais bonito que você já viu na vida, né? Ele tem algumas cicatrizes no focinho dele e, na verdade, a maioria dos leões são mais assim, né? Significa que ele lutou. Essas marcas podem ser pra gente, talvez a princípio você pode olhar e achar que é simplesmente coisa que deixa esse leão feio, mais feio do que outros leões que você poderia ver. O Simba não vai parecer assim quando você for vê-lo no cinema ao longo desse ano. Mas para esse leão essas marcas têm importância. Para esse leão, quando ele talvez tivesse uma oportunidade de olhar uma fotografia dele, ou olhar a foto dele, ou olhar a imagem dele refletida em um lago, que seria mais real para um leão, essas marcas contam a história dele. Talvez algumas dele ele ganhou quando ele estava lutando, defendendo a família dele. Talvez outras dessas marcas ele ganhou quando ele esteve fugindo de alguns dos seus inimigos. Não sei, ele sabe a história dele. Mas marcas e cicatrizes, elas são aquilo que contam a nossa história. Inclusive cicatrizes, as pessoas têm uma opinião divergente a respeito delas. Algumas pessoas olham para cicatrizes e elas falam: meu Deus, eu tenho que fazer uma cirurgia plástica o quanto antes para cobrir isso, para disfarçar, para amenizar a situação. Mas outras pessoas, elas têm orgulho das suas cicatrizes. Eu vi um vídeo uma vez de uma moça que ela tinha quase todo o rosto dela queimado, e você sabe que queimadura ela deixa cicatrizes feias realmente, e era no rosto da pessoa, não eram cicatrizes que se escondiam, e ela não tinha nenhum problema com isso. E aí quando ela foi entrevistada, no vídeo perguntada, ela falou: essas cicatrizes para mim são lembrança não de que eu quase morri no fogo, mas de que me salvaram de lá de dentro.
são a lembrança de que eu pude recomeçar a minha vida. Então para ela isso não era um problema, na verdade eram essas cicatrizes, eram essas marcas quem definiam aquilo que ela era. E se você olha para a sua vida, você tem as suas marcas, certo? Não só no seu corpo como cicatrizes, mas o que define você como indivíduo, como pessoa, como sujeito, o que torna você diferente das bilhões de pessoas que cercam você no mundo, são as suas marcas, são as suas cicatrizes, é a sua história. Inclusive, se você olha para a sua marca de identidade, para o seu polegar, e você sabe, né, que essa marca que você tem aí é única. Se você olhar bem, ela nada mais é do que um monte de cicatrizes bem pequenas, desenhadas por Deus, então muito bem feitas, mas únicas, só suas, de mais ninguém. Da mesma forma, as suas marcas, as suas cicatrizes, elas compõem aquilo que você é. A princípio foi um dia normal, você achou que seria só mais um evento, e se você pega apenas um dia da sua vida, você vai ver que durante um dia acontecem com você centenas ou milhares de acontecimentos, de eventos. Você levanta, você decide, você toma café, você decide o que comer no seu café, você decide o que não comer, você decide interromper o seu café para começar os seus compromissos, e assim até o final do dia você vai vivendo uma série de eventos no seu dia. E boa parte desses eventos, a grande maioria deles, são descartados pela nossa memória, porque a memória de ninguém ia aguentar guardar tanta informação assim. Mas alguns eventos que acontecem conosco, eles chamam a nossa atenção. E por algum motivo aquilo fica, talvez na sua memória, como uma lembrança que você, depois de alguns dias, vai se esquecer, ou talvez como um trauma que você vai levar para o resto da vida. Pode ser um evento de 1 segundo, de 1 minuto, mas aquilo pode criar uma marca em você, que aquilo não só vai te acompanhar pelo resto da sua vida, mas aquilo vai ser algo que vai definir quem você vai ser, inclusive. Um trauma de infância, uma decisão em um momento que você tomou e você falou, quer saber, hoje eu paro com esse vício, ou hoje eu assumo aquela virtude, ou seja, decisões, momentos, marcas que ficaram e que definiram quem seria você dali por diante. São essas marcas, sejam elas no seu corpo, sejam elas no seu psicológico, na sua alma, que definem quem você é e que fazem de você uma pessoa única. E eu queria mostrar para você algumas dessas marcas na vida de 2 homens. O primeiro deles, Pedro. Para isso eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 73. Evangelho de Mateus, capítulo de número 23, versículo de número 73, a gente está aqui na passagem que Pedro nega Jesus. Você conhece essa passagem, né? Quando Jesus estava sentado com seus discípulos na última ceia no cenáculo, antes da sua morte, ele estava com a sua alma angustiada, pesada, ele estava... Não dá para a gente dizer preocupado só. Jesus estava angustiado mesmo com aquilo que iria acontecer. E aí, em determinado momento, a impressão que dá quando você lê os evangelhos é que Jesus não se segurou mais. E ele falou, olha, um de vocês vai me trair. E aí ele passa a revelar naquele momento a imagem do traidor. Mas chama a atenção quando Pedro vira para ele e fala, Senhor, eu nunca faria isso contigo, eu morreria pelo Senhor. E aí a resposta de Jesus para Pedro é, Pedro, antes mesmo que o galo cante 3 vezes, você me negará. Ou você me negará 3 vezes antes mesmo que o galo cante. Essa expressão de 3 vezes não necessariamente significa 3 vezes literais, é importante que você saiba disso, tá bom? Mas é um tipo de uma expressão usada nos tempos bíblicos para dizer, olha, é uma coisa que você não tem como negar que aconteceu. Não é uma, nem 2, são 3 vezes, entende? Então necessariamente foram apenas 3 vezes. Mas Jesus é preso, você conhece a história. Jesus, a partir do momento que os discípulos estão junto com ele, e aí que vem os mandados lá de Anás e Caifás e prendem Jesus, os discípulos todos correm, cada um para um lado, mas 2 discípulos seguem Jesus à distância. Um deles é Pedro e o outro deles é João. E João é importante nessa narrativa,
Porque quando Jesus é levado para a casa do sumo sacerdote, significa que Jesus entra em um espaço que a partir de agora é restrito. Ele não está mais no Jardim das Oliveiras, onde qualquer pessoa pode chegar e ver o que está acontecendo. É por isso que apenas 2 discípulos têm a oportunidade de entrar ali na casa para perceber o que está acontecendo. O pai de João era um pescador influente da cidade. Então João, literalmente, ele conta no seu evangelho que ele deu uma carteirada para entrar, ou seja, ele era conhecido. Então por conta disso ele conseguiu entrar na casa, e quando ele está na porta, uma das servas pergunta para ele, e especialmente para Pedro. Ela olha para Pedro e fala, aliás, João entra e Pedro fica do lado de fora. Aí João volta e fala, não, ele está comigo, deixa ele entrar. E a serva vira para Pedro e fala, mas você não é um dos discípulos dele não, né? É uma pergunta mais ou menos sentido só para confirmar, você que está entrando aqui não é discípulo dele não. E Pedro nega que ele seja discípulo de Jesus. Então ele entra, primeiro lugar que ele vai para o pátio, tem uma fogueira grande, ele fica ali em volta se aquecendo, mas ele não é o único ao redor da fogueira, tem outras pessoas em volta também, e aquelas pessoas ali estão conversando. Em um determinado momento, algumas daquelas pessoas viram para Pedro e falam, você é um deles, você é um dos seguidores de Jesus. E Pedro nega novamente. Por fim, Pedro sai dali e ele adentra ao alpendre da casa, a parte mais próxima da casa, e quando ele está ali, ele é reconhecido. Versículo de número 73, pouco tempo depois, os que estavam ali disseram a Pedro, certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Como foi que aqueles homens reconheceram que Pedro era um dos discípulos de Jesus? Pelo seu modo de falar. Isso não significa que Pedro estava ao redor da fogueira dizendo glória a Deus, amém, aleluia. Mas Pedro era galileu, como Jesus também era. E os galileus têm sotaque carregado. É mais ou menos quando você encontra alguém de Piracicaba, por exemplo, e você, pelo modo de falar da pessoa, reconhece de onde ela é. Isso porque a gente acha que nós não temos sotaques, né? Que são sempre os outros. Mas quando você está em outro lugar, o pessoal acha que você tem também. Mas é diferente do seu sotaque, é diferente da sua forma de falar. Então se você está em Jerusalém e você ouve alguém como Pedro falar, você fala, rapaz, você fala do mesmo jeito que aquele homem que está lá dentro apanhando fala, certamente você é um deles. O sotaque de Pedro é uma marca forte bastante para identificar ele com Jesus Cristo. Essa frase, se fosse lida de uma outra forma, talvez pudesse ser observada nas nossas vidas de um modo talvez um pouco mais alegórico. Ou seja, será que eu e você temos o sotaque de Jesus? Será que o nosso modo de falar, não o crentez, não aquelas gírias, mas o seu modo de falar te identifica como um seguidor de Jesus? O seu modo de transmitir palavras, as palavras que saem da sua boca, as palavras que revelam o que está no seu interior, eles identificam você como um seguidor de Cristo? É interessante que a gente tem algumas discussões, e aqui foge um pouquinho do que a gente quer falar, mas sobre o uso de palavrões por cristãos, né? Não sei se você já notou, mas a gente tem uma certa tendência de aumento disso. Não são palavrões, aqueles que você fala no meio de uma discussão, quando você está nervoso ou alguma coisa assim, mas aquelas palavras meio chulas, né? Aquelas palavras que não necessariamente transparecem uma boa impressão de você ou sobre quem você é. E aí você tem uma série de argumentos e questões para ser observadas dentro disso. Mas a pergunta é assim, será que o nosso jeito de falar, seja você uma pessoa que usa essas palavras ou não, ou seja você é uma pessoa que fala palavras mais agradáveis, mas o seu jeito de falar identifica você como um seguidor de Cristo? Você tem sotaque de Cristo? Segunda pessoa que eu queria mostrar para você é Paulo. Queria que você abrisse em Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 17. Quando Paulo escreve essa epístola aos Gálatas, as igrejas da região da Galácia, ele está ali no final se defendendo de pessoas que estão se vangloriando da questão da circuncisão e da não circuncisão, judeus e gentios, e uma série de questões que Paulo está tratando. Versículo de número 14, vou antecipar um pouquinho a leitura. Então, Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 14,
Paulo diz o seguinte: quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus, sem mais que ninguém me perturbe, pois eu trago no corpo as marcas de Cristo. Paulo é, você sabe disso, um homem sensacional no que significa alguém que entendeu o que é incrustar a vida dele na vida de Cristo. Paulo é um homem sensacional e exemplar para nós até a última página dos seus escritos, de alguém que compreendeu que não dá para você simplesmente andar perto de Cristo, que não dá para você simplesmente buscar uma ou outra característica em Jesus e você falar, eu gostaria dessa ou de outra característica em mim. Mas Paulo entendeu que o que é viver de uma forma que a vida de Cristo estivesse incrustada nele. É por isso que ele fala, olha, eu não tenho do que me orgulhar, não tenho do que me gloriar, não tenho razão para achar nenhum valor em mim a não ser na cruz de Cristo. É por meio desta cruz que eu fui crucificado para o mundo, mas que o mundo também foi crucificado para mim. Ou seja, é por meio dessa cruz que eu enxergo agora a minha vida. É como se Paulo usasse um óculos e esse óculos fosse a cruz de Cristo, e agora ele enxerga o mundo de uma forma diferente. Ou seja, tem valor para ele aquilo que tem valor para Cristo, não tem valor para ele aquilo que não tem valor para Cristo. Paulo passa a enxergar a vida dessa forma. Mas quando ele está se defendendo sobre a circuncisão, sobre a questão que foi levantada por aqueles homens que estão fazendo oposição ao seu ministério na região dessas igrejas, ele simplesmente termina dizendo, sem mais que ninguém me perturbe, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Deixa eu tentar explicar para você o que Paulo quer dizer quando ele fala trago no corpo as marcas de Cristo. Volta para 2 Coríntios, capítulo de número 11, poucas páginas aí antes na sua Bíblia, versículo de número 23. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma, mas eu sou ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. O que Paulo quer dizer com receber dos judeus 39 açoites? Alguém sabe ou não? Vocês podem falar agora, tá bom? 40 não era permitido. Porque 40 não era permitido. Por que não? Era contra como que eu vou falar assim? Lei. Isso, e a lei proibia 40 açoites, porque 40 eles entendiam que 40 o cara morre, entende? É demais, então eles davam 39, que era o limite que eles achavam que eles poderiam chegar para alguém receber o máximo de castigo, mas o castigo se aprofundava ainda mais, porque eles não queriam que a pessoa morresse, porque morrer ia ser bom, eles queriam uma pessoa viva para sentir a dor do castigo que ela tinha recebido. Paulo recebe esse conjunto de 39 açoites quantas vezes? 5 vezes. Versículo de número 25. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez foi apedrejado. Lembra dessa vez que ele foi apedrejado? Ele foi apedrejado, só pararam porque aí acharam que ele estava morto mesmo, né? E os discípulos foram lá e viram que na verdade ele não estava morto. O que ele fez quando viram que ele não estava morto? Levantou e foi pregar de novo na cidade. Esse era Paulo. Por isso que se Paulo estivesse entre nós, e eu não sei exatamente, a gente não sabe exatamente o que significa a expressão de que nós vamos ter um corpo glorificado nos céus. A gente tem algumas ideias a respeito do que significa ter um corpo glorificado, mas é interessante que parece que o nosso corpo glorificado não apaga a nossa identidade, quem nós somos. Então, se você é feio, Deus te fez assim e possivelmente você continue assim, tá bom? Mas, se você tiver a oportunidade, talvez valha a pena você, encontrando com Paulo nos céus, você pedir para Paulo tirar a camisa, para você dar uma olhada nas costas de Paulo. Você faz ideia de como eram as costas desse homem?
Se você já assistiu ao filme Paixão de Cristo, por exemplo, você tem uma ideia de como eram os açoites naquele tempo, né? Então, Paulo está falando para a gente que durante 5 vezes, 5 oportunidades, ele recebeu a pena máxima de açoites permitida, apedrejado, golpeado com varas. Por isso que ele podia virar para a igreja na Galácia e falar: eu trago no corpo as marcas de Cristo. Paulo é o homem que poderia tirar a camiseta e começar a contar para a gente quando foi que ele ganhou cada uma daquelas cicatrizes. Iguais aquelas conversas nossas informais de quando alguém mostra uma cicatriz e começa a lembrar de onde veio aquela cicatriz. As nossas cicatrizes normalmente pequenas, sem chamar muito atenção, mas elas trazem uma história. As de Paulo também trazem uma história, mas a história de Paulo é a história de Cristo. A história das marcas de Paulo são a história de marcas que ele recebeu, não porque simplesmente ele se feriu com uma faca, não porque ele não soube o que fazer ao certo em determinado manuseio de um instrumento, mas porque ele trazia no corpo as marcas de Cristo. A pergunta para a gente começa a ser a seguinte, então: pensa nas suas marcas, pensa na sua história, ok? Pensa nas suas características. Algumas são voluntárias, você que quis. Por exemplo, o seu time de futebol foi você que escolheu, certo? Foi você que, por alguma influência dos seus pais, ou dos seus tios, ou de alguém, em alguma idade, você decidiu: olha, esse é o meu time de futebol. E aí depois te avisaram que aquela decisão é meio que para sempre, pega mal se você mudar, então você vai morrer abraçado com esse time que você escolheu, certo? Mas tem outras marcas que não somos nós que escolhemos, são marcas que a vida nos impõe, são marcas que outras pessoas nos impõem, são marcas que o curso dessa vida vai trazendo para a gente. Quais são as suas marcas? Quais são as palavras que, se eu fosse contar a história da sua vida, eu não poderia deixar de usar essas palavras? De novo, quais são as palavras que, se eu fosse contar a história da sua vida, eu não poderia deixar de usar essas palavras? Vou dar um exemplo para vocês. Se você for contar a história da minha vida, uma das palavras que você não pode deixar de usar é Ronaldo. Aquela que a gente combinou antes. É arriscado. Fica quietinho aí, deixa que eu continuo aqui então. Café, por exemplo, tá bom? Era essa que você estava pensando, não era? Obrigado. Mas por um gosto pessoal, entende? Porque eu gosto, porque eu aprecio, porque eu aprendi a gostar. E de alguma forma, quando você vai na casa das pessoas e a pessoa serve para você um banquete de almoço e no final ela vira e fala: tá satisfeito? Você fala: eu tô, mas tem café? Aí isso começa a deixar você marcado de uma forma que as pessoas sabem que você gosta daquilo, entende? Então é uma marca sua, é uma característica sua. Você tem a sua, você tem as suas histórias, você tem marcas que você escolheu ter, que você as abraçou, e você tem marcas que você não escolheu ter, mas a questão é: você as tem. E você não tem que ser Pedro, e você não deve ser Paulo, mas a pergunta é a seguinte: as suas marcas, aquelas que identificam você como uma pessoa única e singular, a história dessas marcas, elas identificam você como um seguidor de Jesus? As cicatrizes que você tem, as marcas que você leva no profundo da sua alma, as suas características, aquilo que quando você junta tudo, aquele retalho, você fala: tá aqui, essa é a minha história, com algumas partes bonitas, com outras partes não tão bonitas assim, mas essa é a minha história. A pergunta é: essas suas marcas identificam você como um seguidor de Jesus? Quando João Batista conta a sua história, no começo do Evangelho de João é relatada a história de quem é João Batista. Queria que você abrisse lá, estava no nosso script, mas vamos lá. João, capítulo de número 1. Evangelho de João, primeiro capítulo, é quando a gente é introduzido a 3 personagens. João, o escritor, o evangelista, que é quem está contando a história para a gente. Jesus, Filho de Deus, o Verbo feito carne. E ao mesmo tempo entra também a história de um terceiro personagem, que é aquele que vai anunciar a chegada de Jesus, que é um homem chamado João Batista. É interessante que João, o escritor,
quando ele está compondo o primeiro capítulo, ele começa a mesclar a história de Jesus com a história de João Batista. Para estudar o capítulo 1 de João, você tem que meio que ir dividindo onde ele está falando de Jesus, onde ele está falando de João Batista. Porque ele vai falando, olha, aquele que era o verbo, aquele que estava com Deus no princípio, ele estava entre nós, nós vimos a sua glória. E aí ele fala, e houve um homem, e não é mais do verbo que ele está falando, ele está agora falando de João Batista. João Batista era um caso singular naquele tempo. João Batista levantava algumas perguntas porque ele era um homem diferente dos grupos religiosos que você encontrava naquela época. A gente já conversou sobre isso em uma mensagem aqui na IBA há um tempo atrás. João Batista tinha algumas características tais como o zelo dos fariseus, mas ao mesmo tempo nem de longe ele parecia tão hipócrita quanto os fariseus. Ao mesmo tempo ele tinha um estilo de vida que lembrava os essênios, porque ele vivia no deserto, vivia lá longe, só que ele não era um essênio, ele era crítico de Herodes, então ele não podia ser um herodiano. E o perfil de João Batista levantava uma pergunta que era: quem é esse homem? João Batista não encaixa em uma das formas que você tem na época de João Batista. Então essa pergunta faz com que homens religiosos vão até João Batista com uma pergunta simples: quem é você? Versículo 19 do capítulo 1 de João. Esse foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: eu não sou o Cristo. A conversa continua, mas esse versículo me chama demais a atenção. Pelo seguinte, foi o próprio Cristo quem disse que não havia homem nascido de mulher, ou seja, depois do próprio Cristo, para Jesus, o homem mais notável era João Batista. Ele mesmo disse isso. Por algum motivo nós não temos tantas informações de João Batista. É engraçado que parece que homens notáveis como João Batista, como Enoque, são homens que a gente tem muito poucas informações sobre quem foram esses homens. Mas percebe que as pessoas foram perguntar para João Batista quem ele era, e João Batista precisou confessar, não negar e dizer abertamente: eu não sou o Cristo. A pergunta é: que tipo de vida tem que ter um homem para que ele seja confundido tão fortemente com o Cristo? Que tipo de homem vive de uma forma que as pessoas têm que perguntar para ele do tipo: escuta, você não é o Cristo não? Tem certeza? Você não está negando para a gente, você está confessando abertamente. Que tipo de homem é João Batista? João Batista é, seja lá o que ele for, alguém que as pessoas olham e pensam: esse homem é o Cristo. Eu e você somos cristãos. Eu e você nos identificamos com a religião dos seguidores de Jesus. Eu e você abraçamos o cristianismo. Cristianismo que começou no livro de Atos, quando os cristãos, eu esqueci em qual cidade agora, foram chamados pela primeira vez assim. Alguém lembra ou não? Antioquia? Não? Está em Atos, tá bom? Tarefa para casa plus essa. Onde eles são chamados pela primeira vez cristão. O interessante é que cristão, quando eles foram chamados pela primeira vez, a ideia de um nome literalmente, que talvez a melhor tradução seria cristianos, pequenos cristos, isso não foi um elogio para eles. Isso não foi algo tipo: olha, vocês estão formando um grupo, a gente precisa ter uma palavra que identifique vocês, então vamos colocar aqui uma palavra que identifique vocês. Não, esse era um termo pejorativo, era um xingamento. Era uma forma de diminuir as pessoas, falando: olha, vocês são Jesusinhos, vocês são parecidos demais com o Jesus da Galileia. Mal sabiam aquelas pessoas que aquele xingamento que elas estavam inventando, que aquele termo pejorativo se tornaria uma marca tão forte no coração de tantas pessoas, que duraria milênios e que faria tantas pessoas darem a sua vida para que esse compromisso de seguidores com Jesus continuasse. A pergunta que vem para nós é: não importa se você é Paulo, não importa se você é Pedro, você não tem que sair daqui se açoitando para que você tenha as mesmas marcas que Paulo tinha, você não tem que buscar um sotaque galileu para que você tenha o mesmo sotaque que Pedro tinha, mas a pergunta é: você tem as suas próprias marcas? As suas marcas te identificam como um seguidor de Cristo? As suas marcas, as suas características seriam bastante para alguém olhar para você e falar para você: você tem alguma coisa a ver com Jesus? Ou não? Ou as pessoas só notariam isso depois de algum tempo?
Quero ler um último texto com vocês, Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 28 e 29. O versículo 28 foi inclusive lido na mensagem que nós tivemos hoje aqui pela manhã. Nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados de acordo com o seu propósito. Cuidado com essa palavra, o bem daqueles que o amam, porque o que esse versículo está dizendo para nós é que Deus age, é que Deus trabalha para que todas as coisas cooperem e contribuem para o seu bem, certo? Mas a pergunta é: o que é o seu bem? Porque Deus enxerga o nosso bem de uma forma diferente que nós enxergamos. É mais ou menos como um pai educando uma criança. Se você pergunta para uma criança de 5 anos, de 6 anos, se ela quer ir para a escola ou se ela quer ganhar um presente, o que seria o bem dela? O bem dela seria um presente, o bem dela seria um chocolate. Só de ficar em casa já seria um bem muito grande para ela. Mas como pai, você sabe que o bem dela na verdade é outro, certo? Quando esse versículo diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, Ele está dizendo justamente nos capacitar para que nós, versículo de número 28, pois aqueles que de antemão conheceu, Ele os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Pega essa palavra, predestinou, e deixa ela ganhar um significado no seu coração, tá bom? Você está predestinado. Significa que o seu destino está escrito. Significa que antes de você inventar um destino para você, o seu destino já foi inventado por Deus. E qual é o destino que Deus inventou para você? Deus quer, Deus criou, Deus planejou, Deus destinou você a ser conforme a imagem do seu Filho. É isso que Deus quer. Quais foram os itens que compuseram a sua lista de começo de ano? Quais foram os seus objetivos? Quais foram os seus planos? Quais foram as características que você colocou, ou mesmo que você pensou, por mais rápido que seja, em o que você gostaria de viver ao longo desse ano? Pega essa lista, coloca ela na sua frente e pergunta: o que aqui nessa lista me tornaria uma pessoa mais conformado com a imagem de Jesus? O que nessa lista me tornaria alguém mais parecido com Jesus? Ao longo desse curso nós vamos estudar 7 marcas, ok? Por que 7 marcas? Porque a gente tinha os meses de janeiro e fevereiro, então a gente precisava de uma aula para introdução, sobravam 7, tá? Não significa que é porque 7 é um número forte, não é porque são essas as únicas marcas que você tem que ter. Significa que a gente escolheu 7 marcas que, como cristão, você deve buscar evidenciar na sua vida, tá bom? Primeira delas, conhecimento das Escrituras. Conhecimento, não aquele conhecimento de inteligência apenas, mas conhecimento de vivência, ou, usando aqui a expressão que o pastor Rolf costuma usar, aquele internalizar das Escrituras, aquele trazer as Escrituras para dentro de você, aquele desejo por conhecer Deus por meio da palavra de Deus. Essa é a primeira marca que a gente vai estudar. Segunda marca é a intimidade pela oração, conversa com Deus. Intimidade pelo prazer de você passar tempo diante do Senhor, diante do seu Criador, conversando com Ele. Terceira marca, constância na devoção, porque não adianta que palavra de Deus e oração seja uma coisa apenas para um outro dia na minha e na sua vida. A gente precisa de constância, a gente precisa de alimento diário, a gente precisa de insistir na nossa prática devocional, no nosso momento silencioso. Quarto, envolvimento com a igreja, envolvimento com a igreja de Cristo, expresso por meio do seu envolvimento com a igreja local. Quinto, participação financeira, porque o uso nosso do nosso recurso, o uso nosso do nosso dinheiro, a forma como eu e você usamos os nossos recursos financeiros tem muito a dizer sobre as nossas prioridades e sobre as nossas intenções. Sexto, disposição ao serviço, porque quando Deus salvou você, Ele capacitou você com dons para que o reino de Deus possa continuar. Por isso que você tem que servir na obra de Deus. Não é para pastores apenas, não é para missionários apenas, não é para equipe de louvor apenas. Servir é algo que é esperado de todo cristão, e essa é a sexta marca que nós vamos falar. E sétima, comprometimento com a expansão do reino de Deus.
com evangelismo, com missões, ou seja, o seu comprometimento em saber que a chuva está chegando, a arca está pronta, mas a gente tem que trazer mais gente para dentro da arca antes que a chuva caia. São essas 7 marcas que a gente vai estudar ao longo desse curso. Conhecimento das Escrituras, pode passar um pouquinho. Intimidade pela oração, constância na devoção, envolvimento com a igreja, participação financeira, disposição ao serviço, comprometimento com a expansão do reino de Deus. Só queria fazer 2 observações a respeito dessas marcas, que são as seguintes. Primeira, assim como a gente falou que o Réveillon não é necessariamente você começar coisas do zero, mas é você dar aquela nova oportunidade para que antigas coisas voltem a existir dentro de você. A gente não está falando de coisas que você vai começar do zero, a gente está falando de marcas que já existem e devem existir na sua vida se você se identifica como seguidor de Cristo. Talvez algumas dessas marcas sejam aquelas marcas que estejam tão profundamente enraizadas na sua vida que ela já é parte da sua identidade. Talvez você seja uma pessoa tão marcado por uma vida de oração que você é aquela pessoa que as pessoas procuram para orar junto com você, para pedir que você ore por elas. Talvez você seja uma pessoa tão abençoada no sentido de como você dá com prazer, de como você contribui com prazer, ou pelo seu serviço, ou pelo seu envolvimento com missões. Talvez algumas dessas características já estejam marcadas em você, outras talvez não. Outras sejam aquelas que você toma cuidado para não passar o dedo por cima, porque senão some ali um pouquinho de marca que tinha, mas essas marcas já existem na vida de um cristão. O que nós estamos estudando aqui, ou que nós vamos estudar, é como você pode aprofundá-las. E aí eu queria que você olhasse por um minuto para essas... Não olha não, a gente vai fazer isso depois, tá bom? Mas a ideia é essa, tá bom? É de aprofundar essas marcas. Segundo cuidado que a gente tem que ter, pode passar, Camila. A gente não está falando aqui de algo para você se orgulhar disso, tá bom? Nós somos homens, descendentes de Adão, e o orgulho tem que ser um cuidado nosso em qualquer coisa. Porque se você se propuser ao longo desse ano e você falar assim, nada importa mais para mim do que aprofundar em minhas marcas de Cristo, mas você faz isso motivado por um orgulho, motivado por um desejo, você falar assim, eu vou estudar as Escrituras esse ano porque eu não quero mais passar vergonha de estar lá na frente dando aula e não saber falar onde os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez, entende? Se é só essa a sua motivação, você está muito errado. Se a sua motivação, por exemplo, para você fazer qualquer outra coisa, seja porque você quer vencer isso pela força de vontade, você está com uma motivação muito pequena perto daquilo que você poderia ter. Não é isso que a gente está propondo. Nós estamos em busca do aprofundamento das marcas que nos identificam como seguidores de Cristo, não pelo orgulho, mas pelo desejo de adorar a Deus, sendo que Ele nos criou para ser imitadores de Cristo. É dessa forma que nós daremos para a nossa vida, que eu darei para a minha vida, que você dará para a sua vida, o significado mais alto, mais nobre, mais importante que ela pode alcançar, porque é isso que Deus te criou para ser: imitador de Jesus, seguidor de Jesus.